Olá, meu nome é Daiane Figueiredo, sou meteorologista da Climatempo e trago as principais atualizações da previsão para este mês de junho de 2025, em nome da SCA. Na última atualização da previsão probabilística, identifica que nós vamos passar grande parte do ano de 2025 em período de neutralidade climática, onde nem o El Niño e nem a Laninha vão impactar no padrão de circulação. Uma grande variação pode ser esperada na virada do ano. O trimestre dezembro, janeiro e fevereiro, alguns modelos estão indicando ligeiro aquecimento, outros estão indicando ligeiro resfriamento. Por isso é necessário monitorar ainda essa virada do ano, que pode sim existir a possibilidade ou da instalação do Laninha ou então de águas superficiais ligeiramente mais aquecida, impactando nas chuvas do verão. Então, na previsão para junho de 2025, o que nós temos climatologicamente é que o mês de junho já tem uma redução gradual das chuvas. As chuvas elas acabam ocorrendo de um formato mais de pancada, com fraca intensidade, mas na previsão para este junho de 2025 é de que essas chuvas para o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e estado de São Paulo sejam dentro da normalidade ou até ligeiramente acima da média. Isso é por conta das passagens de frentes frias que nós vamos ter ao longo do mês. E essas frentes frias vão provocar instabilidades e pancadas de chuvas de fraca intensidade. Não significa que junho vai ser um mês chuvoso, mas ainda assim vai ter um pouco mais de episódios de chuva em comparação a maio, por exemplo, que maio foi bastante seco, temperaturas ligeiramente mais elevadas em algumas regiões, e junho há uma expectativa aí de chuva, auxiliando e contribuindo na umidade do solo, mas que de certa forma pode provocar pequenas paralisações nas atividades em campo. Pensando em termos de temperatura, climatologicamente, junho já tem temperaturas ligeiramente mais baixas. Quando nós temos a previsão da anomalia da temperatura máxima, ainda identifica que as tardes vão ser quentes sobre as áreas produtoras de cana, principalmente sobre o Triângulo Mineiro e Cerrado Goiano. Mas isso não significa que nós não teremos episódios de frio. As massas de ar frio podem avançar ao longo do mês de junho, provocando a queda pontual da temperatura, como deve ser essa massa de ar frio na virada do mês. Há uma expectativa para a ocorrência de geada ao longo desta sexta-feira, 30 do 5, em algumas áreas. Mas vejam só, são geadas mais localizadas, de fraca intensidade, não causam grandes danos à cultura, mas ainda assim essa virada de maio para junho deve ser uma virada mais fria, com as menores temperaturas ali previstas para o dia 2. Ainda não há expectativa de geada ampla, reafirmando isso, mas ainda assim, pontos aqui do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e também parte do estado de São Paulo, para as áreas produtoras de cana, podem sofrer alguns episódios de temperaturas mais baixas. Na previsão regional que nós temos são pancadas de chuvas para a cidade de São José do Rio Preto na metade do mês, a expectativa de um novo sistema avançando. Depois disso, o tempo deve seguir firme, não há expectativa de chuva. Essa massa de ar frio vai provocar temperaturas mais baixas nesta sexta-feira, o sábado e também o domingo devem ter temperaturas mais baixas, não tão baixas, abaixo dos 10 graus, mas ainda assim há uma significativa ali alteração na temperatura, tanto na máxima quanto na mínima. Já a região de Uberaba não há expectativa de ter temperaturas tão baixas. Tem temperaturas em torno dos 12, 13 graus sobre a região. Então, essa massa de ar frio que vai avançar, ela não deve trazer temperaturas tão baixas assim para a região do Triângulo Mineiro. Pancadas de chuva são esperadas na metade do mês sobre a região e a temperatura máxima percebam que vai ficar elevada, mas não tão elevada quanto o ano passado. A região de Rio Verde não há expectativa de chuva, o tempo deve seguir firme ao longo de todo o mês. Essa massa de ar frio na virada do mês não há uma expectativa de provocar grandes quedas de temperatura. Outra massa de ar frio pode avançar na metade do mês, mas não deve ser tão forte quanto essa da virada do mês. Já a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o que nós temos aí para este final de semana é um final de semana mais frio, com mínimas que vão chegar em torno dos 6, 7
8 e 9 graus sobre a região. A temperatura máxima também deve ficar mais amena sobre estas áreas e percebam a diferença de chuva das demais regiões para a região de Dourados. Há uma expectativa aí para pancadas de chuvas mais fortes na metade do mês e também na virada do mês de junho para julho, há uma expectativa aí de chuvas mais recorrentes e acumulados que podem chegar até 49 milímetros. Temperaturas máximas, não há uma expectativa de ter extremos, com máximas acima dos 33 graus sobre a região, e o frio vai provocar uma queda aí também da temperatura ao longo do próximo final de semana. Essas foram as principais atualizações da previsão. Eu volto numa próxima com maiores informações. Até mais!